Uma live para a gente falar sobre a nossa saúde como casal. Pois é, boa noite a todos vocês. Nossa terceira live dessa sequência de 4 lives para auxiliar vocês também a tomarem as rédeas da saúde de vocês. Então hoje estaremos eu aqui junto com o William, nutricionista. Então Elisa, naturopata, junto com o William, nutricionista, para a gente falar um pouco mais sobre a nossa saúde como casal, como que a gente mantém a nossa saúde intestinal como casal. Então vai ser uma honra da gente poder abordar esse tema. Agradeço muitíssimo aí a oportunidade de a gente estar junto. E para a gente também lembrar que hoje a gente vai estar anunciando quem ganhou, né, o desafio e que vai levar uma vaga da Inspirare de graça. Então, uma vaga, participação na Inspirare no seu formato virtual, livre de custo. Pois é, então a pessoa que venceu esse desafio vai ser anunciada hoje. E também a gente tem outra surpresinha, tá? Até o final da live a gente vai lançar essa surpresa. Então, para quem tem interesse de participar, ainda não se inscreveu e quer ganhar um super descontão, fica com a gente até o fim, né? Que a gente vai anunciar essa última surpresa, porque também as inscrições para Inspirare vão apenas até o dia 8, tá? Então, saibam disso e corram para se inscrever. Então, vamos lá. O Will chegou aqui. Hum, Foi. Hello! Boa noite a todos. Uau. Vocês ouvem a gente bem? Aproveitem para falar se vocês estão ouvindo a gente bem. A gente vai começar aqui a nossa live já já, se apresentando, e vamos entrar direto no assunto hoje, sem tantas delongas, né? E, Tá me enfim. ouvindo bem, Eli? Oi? Você me ouve bem? Te ouço melhor quando eu fecho meu áudio, mas sim. Tá, maravilha. Boa noite a todos e todas presentes. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Fala, Caião, ótima noite. Pois é, um monte de gente aqui. Adorei ver os nomezinhos subindo. Guto, Ana Luísa, Caio, Elizabeth, Leandra, Zulu. Ailton Zulu, que delícia, época da corrida aí, ó. A Lu aqui também. Muito bom. Bom, gratidão, gente. Vamos começar, né? Hoje já indo direto ao ponto. Vou começar me apresentando só para a gente mudar o formato, né? Quase sempre o Will começa, então eu vou me apresentar primeiro. Elisa Lamego, naturopata, né? Já estou nesse caminhar, pelo menos trabalhando com naturopatia há pouco mais de 5 anos. E, enfim, vivenciando esses processos de desintoxicação cada vez mais interessante de adentrar novos estudos, né? Não só viver na pele, mas principalmente estudar mais e compreender mais. E junto com o Will, né? O William, meu parceiro, aprender mais com ele também. Então a gente aprende junto, né? E é incrível isso tudo. E hoje a gente vai até trazer um pouco mais disso, né? Dessa relação casal com saúde. Então vai ser bem gostoso de poder trocar com vocês. E aí eu peço, gente, para todo mundo que está aqui, que ao longo da live vá curtindo, vá jogando coraçãozinho, né? Porque isso ajuda a alcançar mais gente. Compartilha aqui nesse aviãozinho que tem aqui embaixo, aviãozinho, parece um aviãozinho de papel. Manda para outras pessoas que talvez se interessem para ouvir um pouquinho mais sobre saúde como casal. Que quantas pessoas às vezes ficam, mas meu parceiro não come igual eu como, é difícil por conta disso ou daquilo. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho por trás dos bastidores, né, de como é. E queria agradecer, antes de mais nada, também, né, ao William, meu parceiro que está aqui, né, parceiro em vários sentidos, até de empreitada para Inspirare. Então, essa é uma live também de preparação para Inspirare, que vai acontecer do dia 13 ao dia 27 de abril. A gente vai falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco, mas primeiro a gente vai falar sobre a gente, né? E vou passar para ele se apresentar e depois a gente segue aí trocando. Bom, gente, ótima noite. Me chamo William, nutricionista, pós-graduando em nutrição clínica funcional e fitoterapia, com especialização em modulação intestinal. Bom, minha jornada, para quem não me conhece, começou lá em 2012. Então, eu basicamente estudei
como um autodidata durante 8 anos antes de entrar na faculdade de nutrição, e isso foi crucial para mim. É um diferencial gigantesco, né? Então, quando eu cheguei ali na academia, foi completamente diferente, né? Passei pela lavagem cerebral, mas não fui contaminado, poderia dizer assim. Então, assim, aprendi a usar a ferramenta ciência para defender muitas coisas que a gente sabe, né? E que o sistema, enfim, faz de tudo para que essas informações não cheguem até vocês, por exemplo. Mas estamos aqui na luta resistentes, né? E basicamente é isso. Quem quiser saber um pouco mais sobre mim, meu trabalho, tem todas essas informações ali aqui na minha página. É só me seguir aqui. E é isso, a gente vai bater bola aqui, vamos trocar ideias sobre como a gente cuida dos nossos intestinos, né, que é a base da nossa saúde. E, enfim, é isso, né? Falar um pouquinho da nossa jornada, um pouquinho do que está por vir também, né, em termos de poder compartilhar com vocês tudo que nós, durante todos esses anos, estudamos, vivenciamos, né? É para isso que a gente está aqui, para compartilhar conhecimento com vocês, para que vocês também possam usufruir de uma saúde verdadeira, tá? Então, basicamente é isso. Muito bom, né? Então, enfim, eu acho que em nível de começar a conversa, acho que o primeiro ponto que eu queria abordar e é lembrar a todos que não existe algo fixo quando a gente fala sobre saúde em geral, né? Existem mais perguntas do que respostas, existem mais dúvidas e mais pontos a serem descobertos do que pontos que a gente tem certeza, né? Mas o que a gente tem que entender é que o ponto que talvez seja mais crucial são os testes. Todos nós nos abrirmos à possibilidade de levar esse corpo aqui adiante como um laboratório, né? E laboratório esse que tem que ser levado a sério. Não dá para a gente ficar fazendo testes de, talvez, experimentos de brincadeirinha, né? Então, muitas vezes a gente passa anos e anos a fio desatentos aos sintomas que esse corpo nos traz, que nos revela tanta informação e tanta sabedoria, e compreender que, assim, existe literalmente muita sabedoria que a gente não tem noção em nível racional, por dentro do que é esse maquinário corpo humano, né? Então, todas as celulinhas têm uma informação que às vezes a gente desconhece em nível racional, a maioria de nós desconhece. Então, a gente já falou sobre isso em outras lives, né? Mas a profundidade do que se sabe, até em nível não só de DNA, né, de genoma, ou em nível de intestino, isso já tem alguma informação, claro, mas há mais perguntas do que respostas. Só que, porém, a gente justamente tem que utilizar as respostas do nosso corpo como sintoma para aprender. E eu acho que em nível pessoal, já puxando um pouco mais para mim aqui, depois a gente teste junto com o Will, o que eu aprendi ao longo dos muitos anos, né, de testes, erros e acertos, e que principalmente comecei a ter um pouco mais de consciência do quanto meu corpo precisava de uma mudança, lá para os meus 15, 16, que foi quando eu cortei, né, carnes como um todo, alimentos que eram considerados carnes, e muita gente fala, mas e o peixe? Também, peixe também. Né? E lá começou esse experimento. 15, 16 anos comecei esse experimento. Na verdade, eu poderia até traçar para um pouco antes, né? Quando eu tinha 12 anos de idade, eu falei que eu não queria mais comer nada com açúcar e fui eliminando aos pouquinhos. E não queria mais refrigerante, só os 12, né? E minha família é daquela que tomava refrigerante, assim, a baldes, né? Então isso era considerado esquisito. Então esse foi um processo inicial de aos pouquinhos ir tateando, pisando, colocando o dedinho nessa água, né? Para compreender um pouco mais do corpo. E foi aí que eu me dei conta de que, nessa época mesmo, por volta dos 15, 16, que eu me dei conta de que eu fui constipada a minha vida inteira. Gente, eu ia ao banheiro fazer cocô uma vez a cada 7 dias. E olhe lá, sabe? Tipo, constipada a mor. Só que é isso, fui criada em Minas, farináceos a rodo, laticínios a rodo, né? Apesar de eu não ser mineira, sou carioca, mas fui criada em fazenda. Então, tipo, a quantidade de coisas que eu comia que não eram legais para mim, mas eram consideradas normais, que na verdade não são normais, são mais comuns, né, na verdade. E eu não tinha noção de que era aquilo que estava me fazendo tão mal. Então foi aí que eu comecei a ver que, cara, o que dizem por aí não é bem real. Então, deixa eu testar outras coisas.
Então, enfim, foi aí que começou meu caminhar. Não quero me alongar muito para não ficar falando tanto, eu vou só falar esse comecinho, como começou meu caminhar. Vou passar para o Will, aí ele pode falar o comecinho dele e a gente vai fazendo esse bate-bola para não ficar maçante. Mas foi um processo muito interessante, ainda mais vivendo numa fazenda em Minas. Mas muito legal. Bom, meu começo da minha jornada não foi muito diferente, né? O começo da transformação, eu vivi até 2012, eu vivi essa vida comum, né? Que não é normal, mas é comum, né? Então, biscoito recheado, né? Ou bolacha recheada, enfim, farináceos, pão, né? O pãozinho todo dia de manhã. Até que em 2012 eu ando de skate desde criança, né? Sempre andei de skate e ando até hoje. Em 2012 eu estava numa fase assim muito ativa, né? Tinha patrocínio, participava de campeonatos, trabalhava com skate e eu queria melhorar o meu desempenho. E como um bom aquariano, extremamente questionador de tudo, em 2012 eu virei essa chavinha da alimentação e comecei a me questionar, cara, esse só pode ser o alimento, né? Eu tinha algumas sensações que me atrapalhavam no esporte e eu pensei, só pode ser o que eu como. E comecei a estudar os alimentos, né? E comecei a entender o que o consumo do pão fazia, né? As consequências de consumir um alimento processado, né? Um alimento ultraprocessado, pior ainda, né? Então comecei a compreender, fazendo pesquisas, buscando, questionando. Gente, a gente tem que questionar tudo num planeta como esse no ano de 2025. Se você não questiona, fica só acreditando no que os outros falam, complicado, né? Eu sou nutricionista, eu sei quase tudo sobre nutrição, mas eu não sei nada sobre direito, por exemplo. Se eu precisar de alguma coisa, eu vou buscar um advogado. Eu não vou ficar só no Google aqui achando que eu sei tudo, que agora tem o Google, eu posso pesquisar, eu vou lá e sei tudo. Lógico, eu vou fazer uma pesquisa. Eu não vou só acreditar no advogado. E talvez eu busque 2, 3 advogados, tá? Para eu ter 3 opiniões diferentes. É assim que eu toco a minha vida em tudo, gente. Eu busco pelo menos 3 opiniões diferentes. Então, em 2012, eu comecei a fazer essa transição, mudei completamente minha alimentação, tirei tudo que era alimento processado, ultraprocessado, comecei a observar os animais, como eles se alimentavam, né? Eles comiam tudo cru, eles não cozinhavam o seu alimento, eles não faziam misturebas malucas, enfim, cada animal comia um tipo de alimento que era específico para aquela espécie. E comecei a ter uma experiência incrível de rejuvenescimento, de consciência corporal, né, de sentir, saber exatamente tudo o que estava acontecendo no meu organismo, de tanto que eu sutilizei a minha alimentação, né, até que chegou um ponto que as pessoas começaram a me questionar, né, o que eu estava fazendo, porque eu estava rejuvenescendo, porque eu parecia muito melhor, eu, sei lá, enfim, eu sentia o meu raciocínio, a minha forma de pensar mudou, tudo mudou, a forma como enxergava o mundo mudou, né? Então, esse foi o começo da jornada, né? Então, vou passar para ele se aprofundar um pouco mais aí. Mas antes de você se aprofundar, tem algo que você precisa falar sobre a Spirale, por exemplo, que é a vivência, né, de limpeza intestinal. E para quem não está entendendo muito bem, de repente, o porquê que a gente está falando aqui da Spirale, de limpeza intestinal, e quiser entender até um pouco mais a respeito dos intestinos, nós já fizemos 2 lives, já foram 2 quinta-feiras aí para trás, que a gente trouxe os assuntos, os eixos intestinais, né, os desequilíbrios e os eixos intestinais. Nós fizemos outra live falando sobre o poder da limpeza intestinal e hoje a gente está trazendo o nosso relato. Quer saber sobre isso? No nosso canal no YouTube, que está no nosso link aqui da bio também, você consegue chegar no nosso YouTube e tá lá, essas lives estão salvas lá, ou aqui no Instagram, tá? Se quiser assistir aqui também. Essas lives estão salvas para você entender um pouco mais a fundo sobre o intestino, né? E até mesmo sobre a vivência Spirale, que a gente vem falando aí nessas lives de quinta-feira, e hoje mais um pouquinho para vocês compreender a importância desse processo. Já já eu vou até falar um pouquinho mais, né? Mas para a gente ir pincelando e também não ficar maçante.
contando um pouco de mim, né? Dando segmento aí desse processo, mas a gente vai falar mais. E lembrando, gente, que hoje a gente vai aqui dar o resultado de quem ganhou o desafio, né? Ou seja, quem que vai levar uma vaga da Inspirare livre de custo para participar na versão Inspirare virtual, tá? Então fiquem aí com a gente. E no final a gente vai lançar também mais uma surpresinha. Enfim, então voltando, né? Bom, então foi mais ou menos isso o meu início. Foi um início muito sutil, né? Então, uma transição vegetariana, sutil. E aos pouquinhos, na época de faculdade, eu comecei a caminhar para o veganismo. E isso já faz o quê? Eu me formei em 2013 e eu terminei a faculdade já vegana, né? Uma vegana caminhando para o cru, que foi inclusive a época que eu encontrei um material de muita gente falando sobre alimentação crua, não só no Brasil, né? Mas muitas pessoas lá fora me inspiraram muito. E aí, justamente, são pessoas que me levaram a querer estudar mais, a entender mais, e também o caso da minha mãe, né? Muitos de vocês talvez já tenham me ouvido falar, e eu sei que o Will também tem o caso dele, né? Então, assim, o caso da minha mãe foi o próprio câncer dela foi o que me instigou ainda mais a me aprofundar. Eu era praticamente vegana quando ela descobriu o processo dela, mas era aquela vegana que quando saía no social comia, sei lá, tinha o aniversário de alguém e acabava comendo uma pizza com queijo, né? Do tipo, ou ia no cinema, comprava assim a pipoca com manteiga, aquela vegana entre aspas, né? Eu flertava. E aí foi um processo muito interessante, porque quando ela descobriu o processo dela, né, o câncer, a gente começou a ler um pouco mais, nos aprofundamos mais, encontramos aquela terapia de Gerson, né, que é aquele, muitos já devem ter ouvido falar do alemão, que talvez seja um meio de caminho para a alimentação crua, uma alimentação vegana um pouco mais limpa, né, mas que hoje em dia já é demonstrado por A mais B que é muito necessário aprofundar ainda mais, que a terapia de Gerson ainda pode deixar a desejar em determinados casos, né? Mas ela começou por aí, e aí a partir daí a gente foi aprofundando, encontramos o Terrapia, para quem não conhece, né, do Instituto Fiocruz, no Rio, que trabalha com alimentação viva, germinados, etc. E foi nesse momento que me foi apresentado mais a alimentação viva, né? Não só a alimentação crua, crude vegana. E eu comecei a testar, fazer com ela germinados, mas eu vi que para mim não era. Primeiro, gente, que eu sou zero, eu sou bem preguiçosa, assim, com relação a preparar coisas muito elaboradas. E os germinados, apesar de eu, na época, até gostar do sabor, me davam muitos gases também. Então foi um caminhar que foi transitando de uma coisa para outra e fui encontrando muito material, né? E facilitou muito para mim que minha graduação inicial foi em relações internacionais. Então, entendendo inglês, entendendo espanhol, eu comecei a procurar material lá fora. E isso me fez, assim, pular 1000 passos para frente, né? Conseguir aprender muito mais rápido do que se eu fosse depender de material brasileiro. Que, infelizmente, a gente sabe que até hoje, claro, já tem profissionais muito incríveis, né, aqui no Brasil que falam sobre alimentação cruda vegana e frugívora, mas convenhamos, né, em nível de material escrito, livros, ainda é muito para se melhorar, né, na nossa produção de material sobre crudivorismo, frugivorismo aqui no nosso país. Então, eu acabei usufruindo bastante de materiais lá fora por conta do inglês e do espanhol. E aí, isso me trouxe uma vontade de começar a falar mais sobre para outras pessoas. E também se juntou com a época que eu estava correndo como atleta, né, da seleção de skyrunning do Brasil. Então, eu fiquei alguns anos competindo. E para as pessoas era um absurdo que eu treinava em jejum, que eu competia em jejum, que eu chegava na prova e eu ia direto no standzinho de frutas e só comia fruta e não tomava mais nada além disso. Mas realmente, foi uma época que eu comia muito. Eu comia às vezes 8, 9, 10 quilos por dia para conseguir manter o corpo de tanto que eu treinava. E até hoje ainda tenho resquícios de precisar me livrar um pouco disso, porque peguei o hábito de comer muito, né? Peguei o hábito de ficar nos 6, 7, 8, 9, 10 quilos por dia. Então, hoje em dia, o Will me puxa muito a orelha também em alguns momentos. E aí que entra essa experiência casal, né, também. Porque tem dias que, cara, baixa o santo, sei lá, a larica total, lua cheia, e mexe com a vontade de querer comer muito mais, né? Mas foi um aprendizado. Então, assim, eu vou passar um pouco para ele também, para ele falar mais sobre esse aprendizado dele até a gente se encontrar, né? Mas eu sinto que esse período todo de transição, que foram alguns anos, né? Desde o vegetariano por alguns anos, né? Que foram acho que 5 ou 6 anos vegetariano, depois o vegano já flertando com o cru, porque eu não fiquei muito tempo no vegano cozido. Já pulei praticamente poucos meses, já estava majoritariamente no cru, até fazer a transição completa, né? Ou nem sei se poderia dizer a transição completa, mas enfim, uma transição mais para uma alimentação crudívora frugívora. E eu lembro que o que mais
mais me auxiliou nessa etapa foi fazer amigos nesse meio. Encontrar pessoas que também vivenciavam isso, trocar, poder falar, desabafar. Isso foi muito incrível, né? Então, tentando não me alongar muito, porque a gente falou que ia falar pouco hoje, eu já tô falando muito. Mas, enfim, então é justamente para dizer que são muitos altos e baixos, né, para todos nós. E aí é interessante de poder estar trilhando esse caminho em nível casal com uma pessoa que tem uma filosofia de vida parecida, não só o estilo alimentar, né? Que a gente tem muitas similaridades, também temos muitas diferenças, mas facilita, isso com toda certeza. Passa a palavra para o Will. Sem dúvida, facilita muito, 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 muito. Porque realmente, né, imagine, eu não estou com uma pessoa que está comendo um alimento que é completamente oposto àquilo que eu como, né? Então, putz, ajuda muito em termos de vontade, disso e daquilo. Claro que a gente chegou num ponto que a gente consegue, não sei se controlar as vontades seria a melhor forma de mencionar isso, mas eu acho que sim. Na verdade, é um autocontrole, não é um controle do desejo, da vontade. Você até pode sentir o cheiro de algum alimento que você comeu no passado, tipo, sei lá, sonho, por exemplo. Eu amava sonho de padaria. Hoje eu olho para um sonho, eu só tenho a lembrança de que aquilo era gostoso. Mas eu conheço a experiência do quão aquilo me faz mal. Então, eu hoje tenho um autocontrole de não, esse tipo de alimento não dá mais para comer, pelo menos para mim, tá? Eu não como mais nem de vez em quando. Porque seria 5 minutos de prazer para 3, 4 dias constipado. Porque a farinha faz isso no meu intestino, no meu biotipo. Para outros pode agir um pouco diferente, mas para mim ela me constipa 3, 4 dias se eu consumir farináceos. Então é um tipo de alimento que eu não vou consumir nem de vez em quando. E ao longo da experiência foi que eu cheguei nesse ponto, nesse autocontrole de, bom, esses alimentos aqui nem de vez em quando. Esses outros alimentos aqui eu posso comer eventualmente, uma vez na semana, aos finais de semana, né? Por exemplo, hoje eu como castanhas somente aos finais de semana, eventualmente mais uma vez na semana, então no máximo 2 vezes na semana. Mas demorou para isso entrar na minha mente, de que isso me machucava, de que esses alimentos me machucavam. Nossa, mas castanha não é tão saudável? Sim, castanha é muito saudável. Mas imagine, se a gente estivesse na natureza, é um alimento muito difícil de acessar. Nós não comeríamos castanhas todos os dias, porque é um alimento difícil de pegar, de você conseguir tirar da castanha, abrir e consumir aquilo. Então seria difícil de consumir. E são proteínas de difícil digestão. Quando a gente come esse tipo de alimento frequentemente, a gente está frequentemente causando uma reação imunológica, alérgica no nosso organismo, produzindo inflamação. Tá? E é aí que começa a complicar as coisas. Mas enfim, ao longo da minha jornada, depois desse despertar, foram muitas experiências, né? A princípio, foi muito importante conhecer pessoas que tinham esse mesmo padrão de alimentação, né? Uma dieta vegana, e aí eu fiquei animado em vestir o rótulo de vegano, mas alguns anos depois eu tive que tirar essa roupagem, porque em 2015 meu pai faleceu, muitas coisas, questões emocionais vieram à tona, foi muito difícil para mim lidar com tudo aquilo, e no final de 2015 eu entrei num processo depressivo bastante profundo e me vi comendo pizza de queijo, comendo pastel de queijo, comendo um monte de coisas que eu já não comia mais. Mas naquele ponto ali, final de 2015, início de 2016, meu organismo já estava muito sutil, porque desde 2013, 14 que eu já vinha numa alimentação bastante sutil, uma alimentação majoritariamente crudívora, praticamente frugívora já. Eu só comia frutas e vegetais crus já há 2 anos e meio, 3, tranquilamente. Então, quando chegou 2015, 16, meu organismo já estava muito sutil. E aí, de repente, eu entrei naquela de quase todos os dias à noite, dava 6, 7 da noite, me atacava assim uma crise que eu precisava sair e comer alguma coisa para aquilo passar, né? Porém, gente, ao longo da minha jornada, eu não só estudei muito os alimentos e o impacto dos alimentos no organismo, eu adentrei muito profundo no campo do autoconhecimento. Então, espiritualidade, a própria psique, compreender os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções.
E, gente, isso é para todos, tá? Isso não é só para o psicólogo, isso não é só para o, sei lá, para o nutricionista, entusiasta da psicologia. Eu acho que isso é para todos. Todos nós devemos estudar ao menos um pouco sobre as nossas próprias emoções. Porque se você parar para pensar, você vai ver, se você parar para analisar, você vai ver que você é majoritariamente controlado pelas suas emoções. Nós decidimos coisas, nós escolhemos nossos alimentos baseado naquilo que estamos sentindo naquele momento. Então, para mim, entender, compreender de onde vinham as minhas emoções me fez desenvolver o autocontrole que eu tenho hoje. Por isso, hoje eu consigo olhar para um sonho tranquilamente, eu consigo olhar para um prato de lasanha num almoço com a minha família e comer meu saladão tranquilamente, né? Ou eu vou fazer alguma receitinha para mim. Então, assim, hoje para mim é muito mais fácil de lidar. Por quê? Porque eu aprendi a lidar com as minhas emoções. Eu compreendi a princípio as minhas emoções para conseguir chegar nesse autocontrole de fazer escolhas melhor a nível de alimentos, né? E basicamente foi assim que eu fui revertendo esse quadro de depressão, né? Através dos estudos e consequentemente das melhores escolhas que fui fazendo ao longo da minha evolução, né? Da evolução da minha psique, tá? Das minhas emoções, da compreensão do que eu sentia, né? E conforme eu fui retomando as rédeas ali do meu ser, né, eu fui retomando também um novo patamar de saúde, de alimentação, né? E toda essa preparação foi crucial para eu encontrar esse ser que também estava nessa mesma jornada. E quando a gente se encontrou, foi tipo, caraca, a gente se preparou todos esses anos para se encontrar, né? De fato. A gente repetia muito isso, né, amor? E foi muito engraçado, e é até hoje pensar nisso, né? Que a gente se preparou a vida inteira para se encontrar de fato. E é isso, cada um de nós estamos nos preparando para alguma coisa aqui. Né? O que você sonha, o que você almeja, o que você deseja, né? Pô, teu parceiro, tua parceira tá contigo nessa jornada, estimule ele, ela para estar contigo nessa jornada, porque fortalece demais, fortalece muito quando o seu parceiro, sua parceira entra no barco contigo e fala, não, vamos lá, vamos ser saudáveis juntos, porque juntos nós somos mais fortes, né? Juntos nós nos compreendemos melhor, e assim vai, né? Então, assim, nós como um casal nos fortalecemos muito, 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 muito mesmo, né? E a partir dessas escolhas, dessas melhores escolhas que a gente faz na nossa alimentação, quando a gente escolhe os alimentos corretos, os alimentos específicos para os seres humanos, quem também se beneficia dessas escolhas é a nossa microbiota intestinal. Porque a qualidade e a variedade da sua microbiota intestinal depende daquilo que você come. Se o seu padrão de alimentação é junk, as suas bactérias são junk, são louconas, são tipo punk rock mesmo, doideira, elas não estão nem aí para você. Agora, se as suas escolhas alimentares são majoritariamente frutas e vegetais frescos, as suas bactérias são benéficas e elas se importam com você, com a sua saúde, com a sua qualidade de vida. Tá? O que elas vão fazer? Elas vão produzir, elas vão digerir as fibras dos alimentos que você come e vão produzir nutriente para suas células intestinais. Células intestinais bem nutridas vão produzir outros componentes que vão atuar no seu corpo inteiro, né? Mas para você entender um pouco mais profundamente, volta lá na primeira live que a gente fez, onde a gente fala como que um intestino saudável impacta na sua psique, na sua saúde mental, na sua saúde emocional, como o seu intestino impacta nos seus rins, no seu fígado, no seu pâncreas, na sua tireoide, tá? Então, para você entender com um pouco mais de profundidade, volta lá na primeira live dos eixos intestinais. Então, gente, basicamente da minha parte é isso. Como casal, né, o processo evolutivo, eu acho que se eu posso pedir para vocês anotar um ponto principal olha só que loucura, o autoconhecimento. Nada a ver com alimentação. E, ao mesmo tempo, tudo a ver. Porque se você desenvolve o autoconhecimento e compreende as suas emoções,
E se você não sabe por onde fazer isso, procura um psicólogo, procura um terapeuta, tá? Para te ajudar a fazer essa trajetória. Esses profissionais, eles estudam uma vida inteira para compreender como a psique humana funciona. Porque a partir do momento que você compreender as suas emoções, de onde vem esse descontrole emocional, e você obter controle emocional, você vai ter controle nas suas escolhas alimentares e, consequentemente, as suas bactérias no seu intestino vão se beneficiar e o seu intestino saudável vai beneficiar todo o seu organismo. Mas esse intestino tem que estar limpo. Não adianta se não estiver limpo, se não limpar o intestino, e limpar os intestinos pode acelerar esse processo 5, 10 anos. Isso é muito sério. Limpar os intestinos pode acelerar o seu processo de evolução em, cara, mais de 5 anos, muito fácil. Fácil, fácil, fácil. Tá? Mais de 5 anos. Eli, é contigo. Gratidão. Eu acho que até para não chover muito no molhado, né, do que já foi dito, eu sinto que o ponto também que pode agregar para cada um de vocês aí é ter essa noção de que a gente não deve depender do outro para tomar as decisões e para justamente levar a nossa vida à frente, a nossa saúde adiante, né? E entender que, claro, dedicação é necessário? Disciplina é necessário? Só que disciplina justamente ela não vem de forçar a barra. Não é forçação de barra, porque muitas pessoas falam, eu não fiz força o suficiente para mudar. Eu não, sei lá. Não é por força, gente. A gente nunca, em nível de transcender justamente alguns vícios, ou até transcender tudo o que o Will já trouxe, né, em nível de controle emocional, controle mental, não tem a ver com forçar a barra, com fazer força. Tem mais a ver com justamente a gente ser que nem água, né? Que nem Bruce Lee falava, be like water, seja como água. Então a gente conseguir fluir com o processo e compreender que, assim, haverá momentos em que a gente pode se sentir um pouco mais desafiado pelo contexto, ou pela situação do outro, ou pelo nosso próprio corpo, né? Mas esses desafios, eles trazem a oportunidade da gente avançar para além. E é justamente encontrar a chavinha que falta. Para algumas pessoas é isso, essa questão emocional, procurar alguém para apoiar. Para algumas pessoas vão ser 3 ou 4 pontos, né? Uma mudança alimentar sutil inicial, é uma compreensão do que está faltando em nível nutricional mesmo, porque às vezes os vários motivos da gente cair em alguma porcariada no final de semana não é simplesmente porque a gente gosta daquele paladar. É porque sim, a gente pode ser que esteja cheio de bactérias ou até parasitas que estão nos puxando para esse lado, como também pode estar faltando um monte de nutrientes e que a gente acaba não sabendo interpretar os sinais e comendo algo não ideal, né? Então, em nível de cuidar da saúde intestinal como casal, o que eu sinto é que tem momentos que sim, um puxa a orelha do outro, como tem momentos que também a gente olha e fala, tá, estamos os dois vencendo mais ou menos o mesmo desafio, porque isso rola muitas vezes, né? Ainda mais que a gente tem uma configuração em nível de astrologia um pouco similar em alguns quadros e diferente em outros, então a gente acaba se encontrando nisso também, mas até em nível de estilo de vida, em nível de prospecção para o futuro, né? De vontade para o futuro também. Então acho que assim, quando a gente encontra alguém que quer crescer junto, que é diferente de só querer estar junto, é crescer junto, a gente consegue também enxergar as fraquezas do outro e apoiar o outro nisso. Então, acho que isso também é um outro ponto. Mas, bom, já puxando mais para a questão intestinal, o que eu vejo como algo interessante, né? A gente até estava falando sobre isso ontem, e a gente fez um vídeo sobre isso, e a gente vai postar esse vídeo ainda, provavelmente amanhã. A gente tinha postado hoje, mas a gente deu conta que estava sem legenda e por aí vai. Então, a gente vai postar amanhã. Que é essa compreensão de que, sim, probióticos são interessantes, fermentados são interessantes quando a gente pensa em saúde intestinal, suplementação de certas vitaminas vão ser interessantes em momentos temporários específicos para cada pessoa, que vão variar de pessoa para pessoa, não dá para a gente achar que a suplementação para a saúde intestinal é assim para todo mundo, né? É tipo uma listinha que você faz um check-check para todo mundo é igual, não é. Então, esses pontos são interessantes, sim, mas não necessariamente todos esses vão ser abarcados ou vão ser necessários em todos os quadros, né? Só que tem uma coisa que falta,
e que é pouquíssimo falado hoje em dia no meio da saúde, no meio do bem-estar, seja por médicos, nutricionistas, até naturopatas, né? No meio da naturopatia também, que, enfim, até às vezes eu fico um pouco decepcionada com a naturopatia no Brasil, que tem uma cara muito de alopatia hoje em dia, né? Então é a mesma coisa com a nutrição, às vezes tem muito uma cara de alopatia, e você fica, cara, era pra gente estar falando de outro nível de conhecimento, não nessa coisa quadrada que se esquece de olhar para a origem da coisa ao invés de ficar enxugando gelo, sabe? Então, enfim, ao invés de enxugar gelo, ao invés de usar probiótico à torta direita, ao invés de usar fermentado de qualquer jeito, ao invés de suplementar, às vezes, com a pior espécie de suplemento, sem precisar, ou até precisando, mas num formato que não é legal, numa consistência que não está correta, por exemplo, o mais interessante é a gente dar um passo atrás e buscar, de certa forma, até consegue corrigir algumas coisinhas com o processo de limpeza intestinal, né? E esse processo de limpeza intestinal efetivo não é fazer enema, não é fazer hidrocolonterapia, não é passar 2, 3 dias comendo sopinhas, e, né? Não é bem por aí. Claro que uma limpeza intestinal, o Will trouxe uma estimativa de salto, né, em termos de autoconhecimento aí com a alimentação. Vou trazer uma estimativa para vocês também agora com relação à limpeza intestinal por si só. Na naturopatia, ou pelo menos na linha que eu estudo, que eu gosto muito, do Solidification, que é o meu foco, o que se diz é que a gente poderia tomar talvez uns 10 anos para conseguir eliminar toda a placa mucoide nos intestinos. Se a gente se focasse em comer exclusivamente cru, o mais adstringente quanto for possível, hipoproteico, hipolipídico, ou seja, pouca proteína, pouca... subiu alguma coisinha aqui que eu não... me tirou o foco. Pouca proteína, pouca gordura, né? Mas um foco numa alimentação mais 80-10-10, para quem não sabe o que é isso, fica de olho no nosso material, a gente sempre fala sobre isso. Mas, enfim, um foco nesse estilo alimentar pode levar até uns 8 a 10 anos para eliminar toda a placa mucoide. Um protocolo de solidification bem feito, um protocolo de limpeza intestinal efetiva bem feito, talvez, dependendo da pessoa, pode ser de 30 dias até 3 meses, 4 meses. E é claro que a gente não espera que uma pessoa de tacada faça esse tempo todo, né? Então, existe a possibilidade de fazer isso meio quebradinho, desde que haja uma consistência alimentar no entremeio. Como também dá, sim, para fazer num processo mais longo, que eu sei que tem algumas pessoas que estão aqui na live que já fizeram. Fiquem à vontade, inclusive, para trazer aí o depoimento de vocês, né? Na próxima live, a gente vai falar sobre depoimentos. A gente vai trazer pessoas que já vivenciaram isso na Inspirare, na Vivência Inspirare, que vão falar um pouco mais do processo delas, né? O que trouxe para elas isso. Então, assim, em nível da gente entender quantas passadas, quantos pulos para frente a gente consegue dar com o processo de limpeza intestinal efetivo, cara, pensa, 10 anos em 3, 4 meses. Imagina isso, em nível de limpeza intestinal, né? Então, é justamente, que nem o Caio trouxe ali, causa e efeito, é isso. Então, é justamente esse trabalho para compreender um pouco mais... Eita. Ah, tá. Para compreender um pouco mais... Eu não sei porque pareceu que como se tivesse desativado o seu vídeo. Mas para compreender um pouco mais que a gente tem que fazer por onde, né? A gente tem que justamente enxergar que existem passinhos que a gente pode dar, são alguns passos maiores, outros menores, mas todos podem ser certeiros nesse caminhar, né? E a ideia com a Inspirare é a gente dar as mãos. E a Inspirare 2.0, que é a que está vindo agora, a gente está começando juntos, né, dividindo esse trabalho, né, de uma maneira muito bonita até, é para poder tornar cada vez mais customizado, cada vez mais, né, individualizado para cada pessoa, para ter oportunidade justamente de vocês vivenciarem isso, mas como se fosse um terno feito para você, ou um vestido feito para você, que cai certinho. É mais ou menos isso, né? Então, o processo da Inspirare antes já caía bem, para muitas pessoas caía muito melhor do que para outras, que nem aqueles vestidos que você compra às vezes, que vem na medida ali e foi, né? E caía muito bem para todos e realmente tinha muita efetividade, tanto que vocês vão ouvir de vários testemunhos, né? Vários casos na próxima live. Mas, para algumas pessoas, às vezes era necessário um quezinho de ajuste aqui e ali, que, claro, era a necessidade de fazer esse ajuste acontecia e dava para fazer um leve ajuste, mas agora é aquele ajuste fino, aquele pente fino, sabe? Aquela coisa de entrar e falar, não,
bora sacudir aqui mesmo e sair daqui completamente mudado, né? Então a ideia é essa. E aí, ó, a Sandrinha falando aqui, ó, amei expirar e poderia viver assim na vida. É, eu lembro de você falando, né, Sandrinha, de poder ficar de líquidos para sempre. Mas é esse processo, né? Um aprendizado que é muito bonito. E agradeço ao Will, né? Vou passar para ele falar mais um pouquinho. A gente já vai entrar em perguntas. Quem quiser mandar suas perguntas, mande aqui embaixo, né? No balãozinho de interrogação. Ah, e antes das perguntas, a gente vai passar para vocês quem que ganhou o desafio, né? Claro. Então, deixa o Will falar mais um pouco e depois a gente lança quem foi o ganhador ou ganhadora. Eu acho que já tá falado, meu bem. Vamos para cima, acho que tá falado. 8h40. Manda ver, já tá ali no anúncio e acho que é isso. Tá ótimo. Bom, gente, e aí se tivesse aquele sonzinho de tambores, né, aqui na live, daria para colocar, mas né, não rola. Então, a gente finge que tem um sonzinho de tambores. Para quem não sabe do que se trata esse desafio, foi um desafio para postar um Reels, marcar a gente, tinha algumas diretrizinhas do que deveria ser falado nesse Reels, justamente falando que estava interessado em participar da Vivência Inspirare para limpeza intestinal efetiva. E aí, que amigos curtissem, comentassem. E a pessoa que ganhou esse desafio, que vai levar para casa uma vaga, vai levar para casa literalmente, porque é virtual mesmo. Então, vai levar para casa uma vaga da Vivência Inspirare para participar com a gente do dia 13 ao dia 27 de abril. Tadadadã! É a Lu, do Portal de Jade. Eu acho que ela está com a gente aqui na live, inclusive. Então, Lu, Tá minha bem, flor. Você certo? vai estar com a gente. Então, amanhã cedo a gente já te manda algumas informações, já te adiciona também na plataforma, justo para a gente prezar aqui para encerrar essa live e todo mundo ir dormir, não ficar mais olhando, né, celular. Então, amanhã cedo a gente já te adiciona na plataforma e te manda, né? Te manda também as informações. E pois é, Lia, né? Não acredito. Que delícia, né? Muito bom. Parabéns, Lu, muito gostoso. Hum. Bom, e a gente vai aproveitar agora, eu vou deixar até o Will trazer aqui. A gente vai lançar mais uma surpresinha, né? Para quem ficou tipo, poxa, e agora? O que eu faço? A gente tá com só mais 2 vagas e vou deixar o Will justamente lançar essa surpresa. É isso. A gente tem ainda 2 vagas e essas 2 vagas elas vão ser especial. Como que pode ser preenchida essas 2 vagas? Pô, tu tá interessado em vir para inspirar e para vivência? Se você conseguir convencer mais um amigo, uma amiga que precise dessa vivência incrível de limpeza intestinal profunda para ganhar aí anos de evolução em poucos dias, traga essa pessoa e vocês dois vão ter um mega desconto e vão pagar apenas 1.200 cada um. É isso, né, meu amor? 1.200 cada um, tá? Vai ter um mega desconto aí e vão preencher essas 2 vagas de forma muito especial para estar com a gente ali, tá? Então, é isso. Quem quiser saber mais detalhe, qualquer coisa, escreve aqui pra gente. Sim. E quer dizer algo mais, amor? Pode falar. Só lembrando, gente, que dá para parcelar, tá? Esse valor em até 12 vezes. E fora isso, lembrando que esse valor, gente, a gente já falou isso antes, a gente já levou essa vivência para ser avaliada e nos foi dito que essa vivência vale um pouco mais de 12 mil, tá? Por pessoa, vale um pouco mais de 12 mil. E a gente está fazendo ela 10% do que seria o valor da vivência estimado. E a nossa intenção é justamente que mais pessoas possam alcançar esse conhecimento, vivenciar isso, levar para frente. Quantas pessoas, né, recentemente, hoje de manhã eu recebi uma mensagem de uma amiga participante, ex-participante da Inspirare, Flávia, falou, você não acredita, tô no meu 3º ou 4º dia de suco de novo. E tem mais um monte de gente que eu recebi mensagem esses dias que estão no processo de suco de novo. Então, são aprendizados que vocês levam para a vida. A ideia é tirar rodinha, não é vocês ficarem para sempre precisando vir para gente para fazer esse processo de novo. É vocês aprenderem e levarem isso para a vida, porque eu acho que é esse ciclo de dependência que existe muito na alopatia, tipo, você depende de mim porque você não entende disso, então você vem aqui. Não, a nossa intenção é dar para vocês, munir vocês, para que vocês literalmente, como é o título dessas 4 lives, que tem um título, esse guarda-chuvinha de lives, tomarem as rédeas da saúde de vocês. Então, a Vivência Inspirare, ela tem esse cunho de ensinar
e para que vocês possam levar isso adiante, né? Possam aprender a fazer e possam justamente repetir isso quando vocês quiserem. E claro, se quiserem voltar, vai ser uma honra, porque quantas pessoas já não voltaram, e é super gostoso, né, de ver as diferenças de uma vivência para outra, os aprendizados de uma vivência para outra, ver as pessoas que estão ali trocando, né, tendo sintomas diferentes, mas às vezes por motivos até similares. Então é justamente esse processo de dar as mãos, e agradeço super, vai ser uma honra de estar com vocês. E quem quiser, lembrando também que essas 2 vagas a 1.200, a gente vai encerrar as inscrições no dia 8, porque a vivência começa no dia 10. Apesar de ser dia 13, dia 10 a gente já tem encontro, tá? Pré-vivência, para já ir se preparando e etc. Então tem muito material pré-gravado, tem os encontros ao vivo, tem 3 manuais, tem toda a troca com a gente integral ao longo de todo o processo. Vai ser uma honra, honra, honra. Então, vamos nessa. Gratidão. Ó, gratidão, Lau, gratidão, Lia, gratidão, Lu, quem mais que tá aqui pra gente dar um beijo? Vitão, Vitão já participou também, Sandrinha que também já participou, Eliston, Caio, enfim, Elizabeth, Betinha, também já fez, né, Inspirar. Então, quanta gente aqui que já participou, muito legal. Gratidão, gente. Gratidão, Will, e uma boa noite, até quinta-feira que vem. Valeu, gente.